O microfone é seu. Ai, agora eu virei apresentadora. Bom dia. Eu sou Francine Siqueira, mais conhecida como Francine Besteira, como diz meu marido. Sou a prof de yoga e terapeuta holística. Sou apaixonada pelo movimento, né? Até o movimento respiratório, né? Porque tudo é movimento, né, gente? Às vezes a gente acha que movimento é só coisa, né, de, sei lá, de ir pra frente, de ação, de agir, mas existem muitos tipos de movimento. E esse movimento que a gente vai fazer aqui é um movimento que a gente faz aqui é um movimento de ir para dentro, né? É um movimento de se conectar com o seu próprio ritmo, se conectar com essa própria verdade. E acho que essa é a nossa grande paixão, é encontrar em nós o amor para que a gente seja guiada. E hoje o nosso tema é muito importante, mais importante do que todo mundo possa imaginar, porque eu acho que hoje 99% das pessoas têm um pouquinho de vício, no celular, na internet, nas redes, sabe? E muitas vezes a gente se vê colocando desculpas. Eu colocava muitas desculpas, né, pro meu marido. Ele falava, sai do celular. Eu, não, eu tô trabalhando, ó, tô respondendo a Camila, sabe? Mas, tipo, não tinha necessidade de responder naquela hora, por exemplo. Então, a gente sempre precisa estar muito vigilante, para perceber tudo isso. Cá, se apresenta. Vamos lá, então. Eu sou Camila Lima. Eu sou uma outra de você. Adoro quando a Fran fala isso. Eu sou uma outra de você. É, eu tenho percebido também em mim muitos movimentos, em relação a questões do próprio celular, né? Muitas mudanças estão acontecendo. A gente não pode esquecer que a gente está numa lua cheia. Então, muitas coisas estão vindo à tona realmente. E a lua cheia, ela ilumina, ela clareia. E aí eu entro também no quem eu sou. Eu sou uma amante da lua, da natureza, das ervas, das plantas. E descobri muitas curas a partir desse lugar. Não foi sempre assim. Já fui uma pessoa totalmente desconectada da natureza. Mas quanto mais na natureza, quanto mais em mim eu estou, mais contribuição eu sou para o outro. E é isso que os nossos programas, os nossos três filhos trazem, né? Temos três filhos juntas. Eu também tenho os meus projetos pessoais, a Fran também tem os projetos pessoais dela, mas é aqui que a gente é aqui que a gente se alinha, né? Alinha a coluna, alinha a nossa, né? Alinha a coluna, alinha os nossos chakras para poder levar nossa mensagem para o mundo. Então vamos lá, vamos começar, né? Bom dia, Cris. Nesse friozinho, vamos ver se eu vou conseguir. Tá aparecendo a minha. Tá, tá, Ah, agora você tá? tirou. Tá. Bom, então não tô entendendo o que que tá acontecendo. Bom, agora vai. Então vamos lá. Sinta-se mais leve, sem ansiedade e mente cansada. As emoções são parte do corpo, mas você sabe gerenciá-las? Enquanto a Fran estava trazendo ali a vivência, não sei se vocês participaram da vivência, não participaram, tá gravado? Ela trazia as emoções, são os nossos, ela fala isso muito, né? Tem frases da Fran que ficam gravadas na minha cabeça, mas é por causa das aulas, né, que eu faço. Gente, eu sou De- aluna da Fran desde 2021, né? É 21, Me não é? fala essas frases, porque pode ser os mantras da semana. Ela fala, as Porque eu gosto emoções são tanto nossas de. amigas. E é isso, né, cara? Porque a gente tá tão sem autenticidade que a inteligência artificial tá fazendo tudo, né? Então eu tento fazer os mantras da semana, eu fazer os mantras da semana. Tipo, eu quero trazer a gente, sabe? Tipo, É, quero trazer mais eu de volta. as emoções são nossas amigas, né? Elas querem te É. contar algo. E durante muito tempo, para poder assumir um papel, né, de a terapeuta ou a mãe perfeita ou a, eu me coloquei nesse lugar de reprimir as emoções. E isso foi me colocando, e eu sou muito intensa.
E eu percebi que quando eu não reprimo as minhas emoções, quando eu olho para elas, quando eu deixo elas passarem por mim, sem me apegar a elas, e isso o yoga trouxe para mim. Yoga. Yoga total, né? Eu sou uma pessoa melhor, porque quando a gente reprime, o que que vai acontecer? Lá a gente vai ter uma TPM muito brava, a gente vai ficar congestionado, enfim. O nosso corpo, né? Os nossos chakras, eles vão ficar sobrecarregados. E as emoções, como diz a Fran muito bem, elas querem te contar algo. Mas aqui é muito importante gerenciar, vem do adulto, né? A criança não gerencia nada, né? Você vai pensar num cargo de gerência numa empresa, quem é que ocupa um cargo de gerência? Alguém que tem o quê? Uma experiência, uma vivência e tem ferramentas. Então, a criança, ela não tem ferramentas. E aí ela precisa do adulto para poder gerenciar as emoções dela até que ela aprenda a gerenciar. Nós não. A gente também precisa aprender a gerenciar as nossas emoções. E Então, por isso que a vivência é muito importante, né, Ká? Porque quando a gente começa a prestar atenção na nossa respiração, é quando a gente desliga o sistema nervoso involuntário, que é a respiração, e liga o voluntário. Você passa a comandar. E aí exato. você tem o controle de você. Fala de novo sobre isso, a gente desliga. A gente respira, mesmo se a gente não quiser, né? Então eu tô Uhum, aqui, eu tô respirando, mas eu não tô sim, olhando para ela. Então a respiração é involuntária. sim. Quando eu paro, fecho os meus olhos, pode ser de olho aberto também, não tem problema. Mas eu olho a respiração, que é o que a gente fez na vivência, é como se eu virasse a chave do sistema involuntário e acionasse o voluntário. Então eu pego as rédeas e eu passo a ter controle e a gerenciar as minhas emoções. Interessantíssimo. Maravilha. A gente está falando muito, a gente está vivendo agora, né, a criança e o adulto na nosso programa para purificação, está rolando agora. E o Alecrim traz muito isso. Eu preciso contar uma coisa que está muito latente que aconteceu ontem. O Henrique entrou num processo ontem, ele achou que ele fosse morrer de falta de ar. Ele fazia isso, né? E aí eu acalmei ele, né? Eu tava no meu centro, consegui acalmá-lo e falei com ele: quantos anos você tinha quando isso começou? Quantos anos você tinha? E ele não queria falar, e ele assim, numa. Nossa, foi terrível, foi terrível. E aí ele falou: é desde o início. E aí a gente conseguiu acessar o momento que ele saiu do útero da mãe e foi Sufocado. para a vida, meio que sufocou e quase morreu. Então a gente acessou essa memória e aí ele foi entendendo tudo e ele falou: "Nossa, parece que hoje eu tô leve", né? Então, como respirar, ele é do início da nossa vida, né? É do começo e do fim. É do Você dá o primeiro respiro e você faz o último respiro, né? Exato, e a gente tem falado tanto sobre por que é que a gente está tão ansioso e com a mente tão cansada? Porque a gente simplesmente não para respirar. A gente não para olhar para dentro, né? E aí, uma das coisas que a Fran trouxe aqui também às vezes eu falo, nossa, vou descansar, vou respirar. Aí ai, deixa eu pegar o celular aqui, na hora que você vê, você já tá, né? Lambendo Aham. pirulito, como diz o Henrique. Lambendo pirulito, chupando Lambe... gelo. E aí eu falo, não, gente, isso não é descansar. Então eu tenho lido, eu tô lendo sobre mitologia, Isso eu tô marcou você que eu falei que isso não é descansar, né? muito. Todas as vezes que eu pego o celular, eu falo, isso aqui não é descanso. Porque de alguma forma isso para mim era algum tipo de descanso, distração da mente, mas não. E isso Deixa, causa o quê? Ansiedade. Pode falar, Fran. deixa eu contar uma coisa, que eu tava no acampamento e a Aline tava, né? A Aline já fez o programa. E aí teve uma hora, eu não sei, que a gente fez muitos quilômetros de bike, né? Teve uma hora que a gente tava sentado assim, meio acabada, ela, continue respirando, querida alma. Ela falou igualzinho você. E aí a gente rachou o bico de dar risada. Ela falou que essa frase ficou na mente dela. E toda vez ela vem.
Que legal. Engraçado, né? Bom, Querida alma. a gente vai inspirando as pessoas sem nem saber, né? E isso é muito bom. Então, Uhum. se você for se nutrir de algo, põe uma meditação, querida alma, né? Põe aí a vivência da Fran, porque isso realmente vai te levar para um novo nível, para um novo estágio. Então vamos lá. Por que que a gente está se sentindo tão sobrecarregada, ansiosa e desconectada? A gente está longe da natureza, vivemos no automático, bombardeadas por notificações, comparações o tempo inteiro. E isso cansa a nossa querida alma. E o que que isso causa? Não só a querida alma, né? Mas os sentidos A físicos. mente, claro, Sim, claro. ó, os sentidos físicos. Então, você fica olhando luz o tempo inteiro, você fica lendo o tempo inteiro, tela o tempo inteiro, cansa. Barulho, né? O tempo inteiro. O meu marido, sempre que ele tá acordado, ele tá assistindo um vídeo. O tempo inteiro recebendo informação. Não fique em silêncio, né? E o silêncio, às vezes, ele é perturbador, muitas vezes, né? Mas o silêncio pode ser uma prece. O silêncio Tem pode até estar. um mudra que a gente coloca cada dedo em cada sentido físico e fica. Que é pra fechar, né? Tipo, descansar os sentidos físicos. Uau. Então, o que que isso acontece? A gente está fazendo as coisas sem presença. Ansiedade por dopamina constante, comparação e sensação de inadequação. Antes, né, gente, a grama do vizinho era mais verde, mas a gente só via a grama do vizinho. Agora a gente vê a casa, a gente vê o carro, a gente vê a bolsa de luxo, a gente vê as viagens, mas ninguém vê os bastidores. Ontem mesmo foi Dia dos Namorados, casais apaixonadíssimos no Instagram, mas ninguém sabe qual é a realidade dentro daquela casa, né? Então, cuidado com o que você vê aí na internet. Nos distanciamos da terra aí, Fran, ó, sua aula hoje, e de nós Minha aula mesmos. hoje. Nossa mente corre, mas nosso corpo grita e ele guarda tudo: feridas antigas, palavras não ditas, choros engolidos e até dores antepassadas. Ontem, no nosso programa para purificação, acho que a Gi tá até aqui, né? É, surgiu uma raiva muito grande, é, coletiva, né? Ali do grupo. E uma das coisas que a gente sempre identifica são as raivas que as nossas antepassadas guardaram. Elas estão em nós de alguma forma, né? De repressão mesmo, né? As mulheres passaram por muitas coisas. Tá muito latente em mim esse livro sobre mitologia que eu tô lendo. E eu vou trazer isso aqui. Eu levei no podcast que eu participei. Eu vou trazer isso aqui, o quanto que lá nas civilizações antigas, né, onde tudo meio que começou, vamos dizer assim, ou não, né? Mas lá na Grécia Antiga, o quanto que o homem, né? Zeus e Hera, o tanto que o homem foi criado para a esfera pública e a mulher para a esfera privada. Então, durante muito tempo aconteceu esse movimento do homem sai, o homem vai, e isso veio mudando aí para das nossas avós, talvez para as nossas mães, e o tanto que essa mulher, né, que nós fomos reprimidas, como se a gente só servisse para o lar, como se a maternidade fosse algo natural e divino. E aí, nessas mitologias que eu tô lendo, eu estava lendo sobre, por exemplo, a mãe de Narciso. A mãe de Narciso, ela não queria ser mãe. E aí, esses conflitos que já existem na humanidade desde lá de trás, mas a gente não fala. E muitas vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer replicar um padrão. E aí são muitas palavras não ditas, choros engolidos e dores que a gente vem carregando de antepassados e antepassados e antepassados. E aí é muito importante, como as meninas trouxeram muito bem lá, a gente olhar para essa dor, olhar para essa irritabilidade e deixar passar. Quer acrescentar alguma coisa, Fran? Só que você falou, a gente olha na grama do vizinho e hoje a gente tem tanto vizinho, porque cada seguidor, cada pessoa que a gente segue é como se fosse um vizinho. Então imagina, né, o quanto a nossa vida não é boa, né? O quanto a nossa vida não é boa porque a vida que a gente vê é maravilhosa, né? Aqueles recortes e às vezes o que te faz feliz é tá lá fazendo a sua unha, mas você não tá no Caribe e aí você fala, nossa, eu não tô feliz porque eu não tô no Caribe, mas
você nem tá conectada com o seu sentimento e o que que faz feliz, né? Até porque a felicidade tá dentro, não tá no Caribe, nem na unha, nem em nenhum lugar. Então é muito louco, é muito importante esse olhar, gente. O que que é esse 3 horas aí, cá? Sei lá, menina. Olha, não tô sabendo e eu tô querendo tirar e não tô conseguindo. Puxa, clique e puxa, assim. Não tô conseguindo, Fran. Aqui esse tracinho minimiza. Lá em cima tem o sonzinho, O ou a som caixinha mais pra cima, ali tem um aqui retângulo. Eu não tô vendo isso. não tá Mas aparecendo não é pra na mim. bola, tem uma bola e um retângulozinho. O retângulozinho de cima tem um tracinho. Não Não, esse, o mais em cima. aqui pra mim não aparece, Fran. Ah, tá, então tá. Então deixa aí. Vou deixar aqui. Bom, eu trouxe a história da Mariana, mas a Mariana poderia aqui minimizar. Pronto. Eu trouxe a história da Mariana, mas quantas Marianas eu não tenho atendido, né, nos últimos tempos? Então, Mariana tem 36 anos, dois filhos. Mariana são minhas amigas também, tá? Então, Mariana tem 36 anos, dois filhos pequenos, trabalha em home office para uma empresa. Cuida da casa, da família, responde mensagem de cliente no WhatsApp à noite, se culpa por não conseguir dar conta da alimentação saudável, da rotina do autocuidado, da presença com os filhos e ainda por cima sente que precisa estar sempre postando algo para não sumir do Instagram. Ela acorda com a mente acelerada, dorme cansada e acorda mais cansada ainda. Toma café correndo, engole a ansiedade em silêncio e segue no automático. Quando tem um tempinho, Mariana até pensa, preciso cuidar de mim. Mas o tempo nunca vem. O corpo começa a dar sinais, dor de cabeça, insônia, irritabilidade, ciclos menstruais desregulados. E ela pensa que é normal, mas não é. Mariana está no looping da superprodução e da exaustão. Ela vive para dar conta, mas ela já está no limite. Isso é burnout emocional. E muitas mulheres estão assim, caladas, exaustas e achando que o problema está nelas. A boa notícia? Existe um outro caminho. Então, o meu chat explodiu aqui. Tem muitas Marianas aí? Tem muitas Marianas aí? Bom dia, bom dia. Ah, é só bom dia. Mas quantas Marianas, né? A gente não conhece. E aí a gente precisa entender, voltando lá na mitologia, né? A gente ganhou a esfera pública, mas a gente está tendo que equilibrar a esfera pública e a privada, né? E isso eu tô falando de Instagram, isso eu tô falando, por exemplo, eu vi algo que a minha consultora de imagem postou. Uma prefeita de um lugar dançando com café na manhã, com café na mão de biquíni. Biquíni no Instagram. Ela é a prefeita de uma determinada cidade. É apropriado, gente? Não é. É completamente a esfera pública e privada que as pessoas perderam a noção, né? E essa necessidade de postar, de compartilhar algo, a gente precisa estar muito ciente do que é que a gente está fazendo e não confundir também a esfera pública e a esfera privada, e muitas vezes a gente está tão para fora, tão para fora, tão para fora, que a gente está só na esfera pública. E aí, qual que é o programa, né? O Inspira Mulher. Por que que tem tantas mulheres chegando para a gente? É justamente para a gente voltar para o privado, para a gente voltar para dentro, para a gente voltar para a gente. Fran, quer falar alguma coisa? Tô vendo que você tá até com a mão assim, ó. Não, é porque tem uma técnica que é legal de trazer aqui, que é assim, a gente vê muitas pessoas fazer um checklist para, né, para amanhã, e aí tipo, eu conheço algumas pessoas que fazem isso, né, e no checklist tem assim, é, oração, atividade física, café da manhã, não sei o que lá, banho, skincare, frases positivas, não sei o que lá, não sei o que lá, mas assim, um monte de coisa. E aí a pessoa, ela não dá conta daquele checklist e ela entra na ansiedade, né? Aí ela começa a entrar em crise. E aí a dica é, ao invés de você fazer esse checklist acrescentando coisas, sem essas coisas que você está querendo como objetivo, faz um checklist de tudo que você faz.
E aí a pessoa começa a ver que ela não faz aquelas 10 coisas que ela tá deixando de fazer. Além daquelas 10 coisas que ela tá deixando de fazer, ela faz 50. Eu Ela fiz já isso um dia faz. com meu dia. O que que a gente faz? De 7, e eu falei, meu Deus do Gente, é céu. muita coisa. A É gente faz muita muita coisa. coisa. E aí a gente não pode esquecer que essa mulher moderna, né? Gente, há bem pouco tempo atrás, a minha sogra, ela fala que ela é do lar. A minha sogra, ela cuidava dos filhos. Somente. A minha mãe não. Mas a minha sogra, sim. Somente não, né, gente? É muita coisa. Então, você imagina cuidar dos filhos e ainda ter que trabalhar e ainda ter que não ter ajuda, porque antigamente as nossas mães tinham ajuda, hoje em dia isso está cada vez mais escasso. Ajuda que eu digo é alguém para limpar, para cozinhar, né? Então, são muitos papéis que a gente precisa performar. E aí, a autocobrança por ser produtiva e bem-sucedida. E ainda tá bem vestida, com o corpo sarado. São muitas coisas que a gente precisa dar conta. Então, a gente precisa entender o seguinte, que a gente vive numa cultura que glorifica a produtividade, e isso nos rouba as E, pausas. e existem homens que se atualizaram e existem homens que não se atualizaram e fica tudo nas costas da mulher. Boa. O meu é um atualizado, graças a O Deus, meu à base também, de graças a muita Deus. conversa, e aí é conversa, é diálogo mesmo, porque isso é algo que vem lá de trás mesmo, né? Do início das civilizações. Também é como foram ensinados, né? Tipo, Eu vou além, sabe, Fran? É o que se espera do homem, né? A gente vive num patriarcado. O patriarcado é o quê? O homem como rei. É o homem como rei, a mulher na periferia e o homem no centro de tudo. Só que a gente está aqui para poder mudar isso agora. Então, tem uma esfera que vem da própria família, mas tem uma esfera que vem da humanidade, tem uma esfera que vem de algo que é muito mais denso. hum, Então, gente, não é do dia para a noite. A gente precisa, não, e é por isso que a gente tem essas lives aqui, para ter esse tipo de conversa, para elevar o nível de consciência, né, das pessoas. Deixa eu ver meu. para Assim como a coisas respiração, importantes, né? assim como a respiração consciente, ter consciência da vida de Mariana é transformador, com certeza. Eu tô muito nessa pegada de contos, de histórias, né? Eu acho que a gente se identifica muito. E tá tudo bem a Sim. gente se reconhecer em alguns lugares como Mariana, mas a gente também precisa entender que o amor cura. E isso a Fran traz muito bem, né? O amor, o acolhimento, tudo isso cura, né? Não é na loucura, né? Não é no desespero que as coisas são curadas, não é na respiração ofegante, porque quando a gente está acelerado, a primeira coisa aqui é a respiração, né? É ofegante e a gente não consegue olhar para dentro. Então, a E aí ansiedade é uma emoção. te acelera e você vai agir, 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 porque Para fora, para é o que fora, para tá. fora, para fora, para fora. Exato. É, Então, a ansiedade é uma emoção do corpo, ela não é a sua inimiga, é um pedido de atenção. E aí a gente é. volta naquilo que a Fran traz, né? Sempre. As emoções são nossas amigas, elas querem te contar algo. Mas ela não precisa comandar a sua vida, ela quer que você volte para o corpo, para o momento presente. Descansar não é preguiça, é sabedoria, é onde o corpo se reorganiza, onde a clareza vem. E quanto mais nos escutamos, menos a ansiedade grita. E, de novo, é um pedido, talvez, para voltar para dentro, para o momento presente, para o que está acontecendo no aqui e no agora. E o quanto que isso é desafiador, né? Hoje em dia, com tantos estímulos. Quer trazer alguma coisa, Fran? Não normalizar a ansiedade, pelo amor de Deus. Tem muita gente que fala, tô ansiosa. Ah, mas é normal, você já sou assim mesmo. Não é, você não é assim, você não é assim, isso não é normal. Boa, boa. Isso aí. Pausa, descanso e recomeço. Eu vou trazer uma vivência minha, né? Eu gosto de trazer, como eu digo, sempre gosto de jogar meu nome na lama. Mas eu passei por Adoro. momentos. Mas, né?
eu passei por momentos onde eu fiquei muito ansiosa na segunda-feira, né? Eu gravei programa, participei de programa, enfim, foi algo bem para fora. Eu estive muito para fora. É, e eu tive que me segurar muitos momentos para não ceder àquela ansiedade que estava me empurrando. Então, em muitos momentos, antes mesmo de começar o podcast, aonde eu participei, né, como fui participante, né, fui convidada, eu pedi à menina, eu falei, eu preciso de uns momentos aqui, me deixa respirar. E foi o que eu fiz. E aí, pum, eu estava em mim. E eu falei isso em alguns momentos. Quando a gente está na gente, quando a gente está em Deus, nada tira a gente do nosso lugar, da nossa presença. Então, experimentem. Fazer esse É. movimento de estar em vocês é muito poderoso quando a gente está na gente, quando a gente está no nosso poder. Não tem ansiedade que tira E quando eu vi que a Camila gravou 3 programas, o que que eu falei pra você? da respiração. Posso cuidar da sua respiração? É, Porque eu vi que ela vai começar a fazer esse movimento e eu sei o quanto isso é falar, 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 você hiperventila. Então, todo tipo de profissional que dá aula, que fala muito, que é apresentador, né, que está sempre nessa expressão, a gente está soltando ar pela boca. Soltar o ar pela boca, a gente não retém CO2, não retém CO2, não absorve O2. E a gente tem uma tendência a hiperventilar que leva à ansiedade e o estresse crônico. olha aí, tá vendo, galera? E eu sou especialista nisso, então Uau, eu falei adorei. para ela: vou cuidar da sua E respiração. pode cuidar, fique à vontade. Então, a ansiedade não precisa dominar você, ela é um alerta, não um destino. Quanto mais a gente silencia e escuta o corpo, mais ele nos guia de volta ao equilíbrio. Como que a gente faz, né? Para poder voltar para nós. Pausa, descanso e recomeço. Contato com a natureza, pausa. Eu faço pausas no meu dia. Antes eu ia atendendo uma pessoa depois da outra. Hoje eu não me permito mais viver isso. Às vezes eu vou, mas assim, eu segurava o xixi. Eu ficava com vontade de tomar, eu ficava com sede, Eu né? E também. isso é um Respeito. desserviço ao nosso corpo. Então, eu tenho pausas, né? E isso o yoga me ensinou muito, porque o yoga a Ai, gente vai, depois a gente descansa. É muito especial. A própria musculação, gente, é assim também, né? Você vai, depois tem a pausa, tem o descanso, porque você precisa dar o descanso para o seu músculo. E quanto mais. E olha que interessante isso. Eu perguntei pro, pro instrutor lá, né? Por que é que antes eu tinha um momento de pausa de um e depois eu passei a ter dois. Aí ele falou que eu meio que mudei de nível e que o esforço que eu estava fazendo era maior, portanto, o descanso precisava ser maior. Olha que incrível. E por que que a gente não usa isso na nossa vida, né? O corpo, a gente tem essa noção de que o corpo precisa de um descanso, de uma pausa maior para regeneração. Ele ainda falou essa palavra, para o músculo regenerar. Então é isso, a gente faz um movimento de esforço para contração contração e retração. A escola das crianças fala muito sobre isso. Das minhas crianças, da Gi que está aqui também, né? Então a gente tem os momentos de expansão, né? Mas a gente também precisa ter os momentos de contração. E aí, respirar, só respirar, que tá tá na ali. próxima, na própria respiração. Expansão, inspira. Expiração, contração. É isso. Então, contato com a natureza, respiração consciente, exercícios físicos. Eu coloquei aqui sol, porque eu tô, assim, sofrendo de saudade do sol. Enfim, Ai, gente, para que vocês estão me humilhando, tá? é, Depois você de não, 6 meses. você não está sozinha. Existe um caminho possível de volta para você. Não é fraqueza parar. Fraqueza é se perder de si por tanto tempo e esquecer quem você é, né? Deixa eu ler meu chat aqui. Assim como a respiração, esse aqui eu já tinha lido. Eu me pego fazendo isso com sede. Olha aí, tá vendo, camelinho? Vamos tomar água.
Já aproveita para não fazer mais. É isso. Momentos de pausa. Você vai ver que você vai voltar muito melhor. Ainda mais a Andresa, gente, que ela trabalha com números, né? Ela Nossa, precisa, de uma hora ou outra, assim, ela vai precisar. E faça isso de uma forma consciente. Tome a água, saia, né? Faça outras coisas. Não fique naquela pressa de terminar logo. Pelo contrário. Seja gentil com si mesma, né? Consigo mesma. Eu gosto dessa imagenzinha aqui da mulherzinha se abraçando. É bem esse, né, o movimento que a gente propõe aqui para vocês. Você merece se cuidar. Comece hoje, comece por dentro, comece pelo útero. Por que pelo útero? É a nossa primeira casa, a morada da nossa energia vital, é o nosso centro de poder. É um centro energético que, mesmo sem estar presente, emana força e armazena aí memórias, né? Do inconsciente coletivo, memórias dos nossos relacionamentos. Eu estou lendo sobre é, Jung, e Jung fala o quanto que a esfera, né, da externa ela influencia a gente, o inconsciente coletivo mesmo, né? Existe uma egrégora ali. Então, muitas vezes a gente está inserido no meio onde as pessoas estão extremamente ansiosas, extremamente, e isso acaba afetando, principalmente se você é uma pessoa extremamente sensível, como é meu caso, como é o caso da Fran, eu acredito que muito é o caso da maioria de vocês aqui. Então, é também desenvolver algum tipo de técnica ou consciência e entender que sim, a gente absorve a energia, a ansiedade da Terra, das pessoas que estão à nossa volta. E aí é fazer esse movimento cada vez mais consciente de respiração, se perguntar a quem pertence isso, de onde isso está vindo, é, e entregar, né, para é. onde precisa. Pode falar, Fran. A ansiedade, ela é um sintoma de ir para o externo, né? A ansiedade é um sintoma de que a gente está buscando fora o que a gente tem dentro. Então, quanto mais a gente faz essas pausas e mais a gente respira, mais a gente se conecta com a nossa própria natureza, a gente se identifica com a natureza e a gente vê a nossa completude e a gente começa a perceber que não é sobre, não é sobre eu ter o sucesso no trabalho não é sobre eu ter ser um polvo e ter várias mãos e resolver tudo. Não é sobre eu ter o meu relacionamento, não é sobre ter dinheiro, não é sobre ter isso, ter aquilo. Não é sobre nada disso. E quando você tá tudo aqui dentro e você percebe isso, tudo isso se organiza. Então é o contrário. Mas a gente faz tanto esforço para resolver tudo isso daqui que a gente sai da gente e aí a gente começa a bagunçar tudo isso que tá aqui. É sobre. É isso. Então, a gente já está divulgando agora a nossa próxima turma, que é no dia 10/6. Vem aí a nossa amiga Artemísia. Chorou! A Artemísia é uma Gente, planta essas ervas. extremamente feminina. Inclusive, na mitologia, eu passei pelo mito de Artemis. Ah, de Artemis. Artemis é a Verdade. grande guerreira, né? Ela tem uma energia yang muito forte, muito pra cima, muito dessa mulher guerreira. Mas a Artemisia aqui, nesse caso, ela vai equilibrar. Então, se você tá muito na energia feminina, muito às vezes na procrastinação, às vezes não consegue dar um passo, ela vai te levar além. Ou se você está muito para fora, ela vai te trazer para dentro, né? Então é um movimento de equilíbrio, desperta a intuição. Os sonhos são maravilhosos, completamente reveladores. É uma Nossa coisa Senhora. incrível, incrível. A Artemisia é uma erva que só de falar dela a gente já sente ela no ar. Nossa, todas são especiais, né? É muito difícil. Não tem, né? Eu Não acho que é tem. muito pelo momento, Eu tá? acho que é o momento que a gente vive, exatamente. E a Eu, gente é atraído pela erva, que é o momento. eu trouxe a Artemisia porque a gente vai ter uma lua cheia em Capricórnio. Então, para equilibrar mesmo, né? Capricórnio é essa coisa rígida, né? Essa coisa
pô, pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não para. Pocotó, pocotó. É isso. E Artemisia, ela vem para equilibrar, né? Vem para entender, vem para sair da rigidez, vem para não se culpar e não se cobrar tanto quando a gente não consegue colocar todas as coisas que a gente se propôs aí para o nosso dia acontecer, né? E aí. Você não precisa esperar até o dia 10 do 6, mas eu super recomendo que se você já entre nessa turma. Por quê? Porque lá já tem conteúdos maravilhosos que você já pode ir estudando, né? No módulo um, sem ser para o programa mesmo, né? Inclusive, nessa última turma teve gente que comprou 10 antes, do né, Fran? 7. Boa, Gi. É verdade. 10 10 do do 7. 7. Desculpa, Gi. Verdade, é isso mesmo, 10 do 10 do 6 7. foi a nossa, né? A nossa foi É, 11. 10 do 7, perdão. Então é Nossa, 10 de GGT. julho, a gente já tá no meio do ano, né? Uau! Então é isso. Julho, Artemisia. Hoje é sexta-feira 13. Hoje é sexta-feira 13. E aí a gente também traz esse programa maravilhoso que vai além, além, além. Eu só posso dizer isso sobre esse programa. Ele vai além, ele te traz de volta para você. Então, esse é o Inspira Mulher, 7 dias para voltar para si e se reencontrar. A gente percebeu aí que tem muitas mulheres desconectadas, muito dentro desse, todo esse movimento que a gente trouxe aqui hoje, essas consciências. O Inspira Mulher é só R$19,90, é o início, é o start, é o pontapé inicial. Tem uma respiração das deusas que é incrível. Ô, Eu e amo. cá, é legal trazer que não é uma constante, né? A gente só descobriu, a gente só ficou mais constante quando a gente começou a lançar o programa todo mês, e aí a gente fazia todo mês e a gente percebeu que é todo dia, que a gente não pode se desconectar. Que é tipo assim, é um negócio que seja 5 minutos aqui, né? Mas tipo assim, tome um tempo pra você e se cuida, porque Eu queria só, antes da gente terminar, trazer a reflexão sobre Mariana, para a gente terminar bem aqui, né? Mariana, ela fala, ela se culpa por não dar conta da alimentação, da rotina do autocuidado. E Mariana se perde ali com a presença dos filhos, e sempre quer estar postando algo para não sumir do Instagram. O que eu diria para Mariana hoje, para as Marianas que vivem por aí, para as Marianas que estão na gente, se a gente não encontrar um momento para gente, ninguém vai bater nas suas costas e falar, tira um momentinho para você. Faça por você. Ontem o Henrique estava atendendo uma mulher que está completamente nesse lugar, completamente desconectada. E aí ele trouxe para ela: não, você precisa se cuidar, você precisa falar pro seu marido, pro seu filho, que você precisa de 10 minutos para poder andar no parque. Aí eu falei: olha. E é isso, a gente tem que ter essa corrente da consciência e do bem, porque é primordial a gente estar na gente mesmo. E a sociedade, a gente está indo contra a maré, né? A gente está indo contra o que a sociedade fala. Então vamos levar esse movimento do autocuidado para frente. Vamos levar esse movimento do auto amor para frente. E aí, não espere encontrar um tempo para você. Não espere no meio da sua rotina. Faça um tempo para você. E aí você pode faz, começar. crie o seu tempo. É. Crie. E é a criança que espera alguém falar, vai cuidar, né? Vai cuidar, vai dar uma, né? É Porque isso. Gente, obrigada. Fran, quer terminar com alguma mensagem aí? não, é isso. Obrigada, galera. Essa aula vai ficar gravada. Eu tô tão calma, tô tão tranquila que eu tô até meio. Faça uma vivência, tá lá no Instagram da Cá, tá Façam, bonitinha. tá uma graça a vivência. Não, não deixem de fazer. E vamos Já, juntas, né? Nesse já vai ser movimento. o seu cuidado de hoje. É isso. E rapidinho, 5 minutinhos. Quer dizer, acho que deu uns 10, né? Uns 10 É. minutinhos. Ó, beijo, fiquem com Deus. Logo eu Beijo. coloco lá no grupo o replay. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.